a gente ajudou a construir o Fórum Nacional de Educação, né? A gente, na época, nós lutamos pelo Fórum Nacional de Educação. Em 2002, o fórum foi fortalecido, era um fórum muito atuante. Eu participei dessa etapa do Fórum Nacional de Educação. Como coordenadora, fiz várias reuniões com os ministros da educação naquele período, né? E para discutir a questão da regulamentação, para discutir a questão da avaliação. Na época, foi também aprovado os SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e eu participei da primeira CONAS, porque quando o SINAES foi aprovado como lei de Estado, como um sistema, né, de avaliação da educação Uhum. superior, e era necessário formar a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é a CONAS, né? E eu, como atuava no Fórum Nacional e também atuei na aprovação dos sinais, e era da CONTEE, eu participei como representante docente do primeiro CONAS, que foi exatamente a que começou a fazer uma regulamentação em cima da avaliação, né? A exigência de uma avaliação da educação superior, para que a educação superior fosse de qualidade. A exigência de você ter mestres e doutores na educação superior, a exigência de que se cumprisse um terço de mestres e doutores, a exigência de que você tivesse uma avaliação, uma comissão nacional de avaliação dentro de cada instituição, uma comissão própria de avaliação dentro de cada instituição. Então, foi uma luta, vamos dizer assim, para regulamentar a avaliação e também para você ter uma regulação de qualidade na educação superior. As séries foi batalha da CONTEE, tá certo? Porque a gente dizia o seguinte: não é possível você ter só uma Secretaria de Educação Superior que cuidasse da rede pública e privada. A rede pública e privada são muito diferentes. Nós Sim. precisamos de uma secretaria que regule, faça a regulação da rede privada. A séries foi criada com esse objetivo. Claro que depois nós até tivemos o impeachment da Dilma em 16, né? E tudo essa batalha foi esvaziada. O fórum foi destituído, as entidades de educação foram tiradas do fórum, a CONTEA foi retirada da representação, a CNTE continuou, mas ela achou que não dava para continuar com essa destituição. A UNE a mesma coisa, e então nós criamos um Fórum Nacional Popular de Educação, que era para continuar organizando as entidades em defesa da educação num período em que o Fórum oficial foi destituído, quer dizer, foi completamente desfigurado com a entrada da rede privada, com a maior representação da rede privada e com uma entrada da representação mais forte do governo antidemocrático e das entidades fora de lá. Então, nós criamos o Fórum Nacional Popular de Educação. Esse Fórum Nacional Popular de Educação foi muito atuante na resistência e na luta contra o que se vai presenciar a partir de 16, né? A CONTEE foi protagonista também na formação do Fórum Nacional Popular de Educação. A primeira reunião do fórum foi convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino, que é a nossa CONTE. Primeira reunião, para formar o fórum, né? Então, nós somos protagonistas também na organização desse Fórum Nacional Popular. Esse Fórum Nacional Popular fez congressos para discutir a educação brasileira, congressos muito significativos, e atuou no parlamento contra os retrocessos que estavam lá em curso a partir de 2016. Tivemos um papel importante na luta no governo Bolsonaro contra, né, o Bolsonaro, quando ele entrou, ele tinha uma proposta de tirar direitos, então ele destruiu praticamente o Ministério da Educação, né? Ele destruiu praticamente as ações todas. Uma outra coisa que foi feita foi destituir a Secretaria de Inclusão, a SECADI, que é uma secretaria importantíssima,
A primeira canetada do Temer foi tirar essa secretaria. Então, nós tínhamos aí a forma de resistência era fortalecer o Fórum Nacional Popular e atuar. Nós atuamos, tivemos vitórias, apesar do governo Bolsonaro ser extremamente agressivo, né? No parlamento, com uma maioria, inclusive parlamentar, mas nós tivemos vitória. A aprovação do Fundeb permanente foi vitória do Fórum Nacional Popular de Educação, né? Que atuava no parlamento, apesar das dificuldades. Então, nós tivemos vitórias importantes. Não deixamos aprovar a escola sem partido, né? Conseguimos impedir a aprovação. Então, nós tivemos vitórias importantes ali. Continuamos atuando contra as escolas civil-militares, entramos no Supremo Tribunal Federal com uma ação, né? Contra, e estamos esperando aí até hoje o julgamento, mas tivemos isso. Ou seja, nós continuamos com protagonismo, apesar das dificuldades. E é claro que, diante da vitória, que nós tivemos, da derrota do Bolsonaro, e a vitória que nós tivemos, a primeira ação nossa foi exatamente pedir para reconstituir o Fórum Nacional Popular, o Fórum Nacional de Educação Oficial, com a representação das entidades todas. Isso foi feito. Aí nós voltamos a participar do Fórum Nacional. A CECADI foi também, eu fiz parte da transição do governo Lula, fiz parte da transição e a gente colocou como uma das medidas necessárias imediatas era reconstruir a CECADI. E nós, né, estamos participando no Ministério da Educação, contribuindo para o fortalecimento da CECADI.